Olá, sou Rose Gomes, sou idealizadora do projeto Sementes Diárias de Fé. Quero agradecer a todos que têm acompanhado o perfil aqui no Instagram, o canal no YouTube. Hoje nós receber vamos receber o Hélio. Ele tem bastante conteúdo e é uma pessoa maravilhosa que vai nos ensinar vários pontos para despertarmos o potencial. Aqui o Hélio já está chegando. Vou aguardar aqui o Hélio entrar. Muito bom a gente compartilhar palavras de fé, de transformação. Nós tivemos 40 dias de intimidade com o Criador, diariamente uma palavra de fé. Depois tivemos as lives com os alunos do curso Sou Semente, que contaram um pouco das suas histórias. Olá, Hélio. Oi, Rose, tudo bem? Tudo bem, você? Bem, graças a Deus. Você está me vendo bem? Estou. A minha tela está travada, eu não me vejo. Ah, é? Que tá perfeito. Mas não tem problema não, eu abri aqui no computador, estou conseguindo ver no computador. Tá perfeito. Tudo- Estava aqui falando um pouco, só aguardar o pessoal entrar, já peço para você falar, para você se apresentar. Pessoal que já está aqui na live, sejam bem-vindos, uma boa tarde. Gratidão por estarem aqui. E manda aí o aviãozinho, já chama mais 10 para participar dessa live que vai ser top, né, Hélio? Opa, com Hoje toda certeza, Rose. você tem bastante conteúdo aí que vai despertar, que vai destravar e ativar o pessoal. Eu acho que nós temos, eu estou aqui para tirar proveito do seu conhecimento. Ai, verdade, obrigada. Então, eu estava falando para o pessoal que a gente tem sempre que procurar fazer parte, né, da solução e não do problema, né? Que hoje tudo que está acontecendo aí no mundo, esse caos que a gente vê, essa crise, muitos ficam com medo, mas a crise ela é uma oportunidade para a gente despertar o potencial, né? E eu fiz aí 40 dias de intimidade com o Criador, terminamos, fizemos uma semana com os alunos do curso Sou Semente, que contaram as histórias de superação, de fé, e foi assim muito inspiradora. Quem perdeu depois tem lá no meu canal no YouTube, blog Rose Gomes, vai lá e compartilha, assiste, se inscreve no canal, tem bastante conteúdo relevante, com uma palavra de fé realmente para entender, né, que nós temos em nós a semente divina, o potencial divino e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E entender isso, reconhecer essa identidade de filho de Deus faz toda a diferença. Ah, eu tenho assim compartilhado essas palavras, trouxe aqui a Regina, ontem o Ricardo também, com uma palavra para despertar o potencial, porque muitas vezes a gente não entende, né? A gente procura nas pessoas
a solução dos nossos problemas, a nossa realização, coloca expectativa demais, fica admirando as pessoas e a gente se esquece de olhar para nós mesmos, né? Que a gente tem esse potencial divino, tem o DNA, o sopro divino dentro de nós. Então, quando a gente entende isso, é maravilhoso. Vou deixar você se apresentar aqui, conforme o pessoal vai chegando, mandar uns aviãozinhos aqui também, vamos chamar. Hoje é segunda, né? A segunda é um dia que poucos gostam, mas como eu estava falando, a crise ela é uma oportunidade para crescer. E a segunda-feira também, né? Se a gente pensar que toda segunda ela é um recomeço. Fala aí, Hélio. Exatamente. Tá bom, Rose, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com você aqui. Nós, lá atrás, já havíamos tentado fazer uma live, mas acabou não dando certo os horários. Também acabei fazendo aí recentemente uma maratona de lives que a gente tratou sobre o coronavírus, né, o impacto dele em diversas óticas, foi bastante bacana. Eu queria te parabenizar, eu sei parte do seu trabalho, conheço um pedaço da sua história. Nós fomos colegas de um mesmo curso, de lá nós nos conhecemos, e vi que você mantém uma constância na entrega dos seus conteúdos, né? E que são conteúdos diários, são sementes diárias baseadas na palavra de Deus. É um projeto muito bacana. Eu sei que você teve uma confirmação da parte de Deus para que você fizesse o projeto dessa maneira. Eu acho que depois você pode até comentar isso. Vão passar pessoas pelas lives que não conhecem a tua história, a minha história. Então, eu acho que nunca é demais a gente reprisar as chaves que deram certo em nossas vidas, né? As pessoas vão observar que tanto eu quanto você somos pessoas já mais maduras, né? Não somos pessoas em início de carreira, já temos uma história para contar, né? Costumo dizer que eu sou jovem, não tenho culpa de ser jovem mais tempo do que outras pessoas, você também não tem. O importante é manter essa mentalidade jovial, né? Então, eu sou Hélio Clementino. Como eu comentei, fui colega da Rose num curso e lá houve bastante interação. A partir desse curso, depois a Rose iniciou um projeto aí para auxiliar pessoas a escreverem a sua história, os seus livros, as suas biografias. E esses dias, conversando com a Rose, eu falei: Rose, o meu livro ele não está pronto, porque eu tenho um projeto antes dele que está em start. Nós começamos a fazer divulgação semana passada. Hoje eu tenho uma reunião para fazer um review e ver o que deu certo e o que não deu certo nessa divulgação. Quando eu colocar esse projeto acontecendo, aí eu vou tirar da gaveta outros. E dentre eles tem os projetos de escrita de livros. Eu tenho 4 ou 5 temas já definidos para escrever livros, né? Eu gosto de ler, gosto naturalmente de escrever. Então, foi daí que eu conheci a Rose, foi daí que surgiu a ideia da gente fazer uma live hoje, para a gente contar as nossas histórias, que essas histórias sejam motivadoras, né? Eu lembro que a primeira live que eu fiz, Rose, acabou sendo um domingo à noite, já assim que eu voltei do culto. Naquele grupo que você estava, eu havia anunciado que ia fazer uma sequência de lives, e aí já estava tarde, eu tinha anunciado que faria live e não tinha feito ainda. Eu cheguei da igreja, aqui no Mato Grosso, é 1 hora menos do horário de Brasília, e quase mais ou menos 10 horas da noite aqui, 11 horas da noite, horário de Brasília, eu comecei uma live. E aí encontrei uma pessoa, e aí fizemos a live, eu e ela. Eu acho que não deu ninguém de público, foi só eu e ela nessa live. Então as primeiras lives, elas são assim. E a gente tem que manter uma constância para que as pessoas passem a nos conhecer, né? Passem a nos conhecer a nossa história
e receber o nosso conteúdo, né? Porque nós dispomos do nosso tempo, nós que estamos falando na live, as pessoas que estão assistindo, nós estamos dispondo dos nossos tempos para entregar um conteúdo de maneira graciosa. Então, eu não vou ocupar o tempo de uma pessoa para que esse tempo que ela está usando para isso não seja proveitoso. Então, as lives têm ajudado muito até quebrar alguns paradigmas, quebrar uns pensamentos, né? Alguns bloqueios, que tem contribuído de forma muito positiva, não só na minha vida, como na vida de outras pessoas. Não é isso? É, você falou pouco, mas assim, bastante, porque isso envolve muita coisa, igual você mencionou. A gente se conheceu em um curso. Eu fiquei pensando esses dias, falei, um curso que ele se iniciou ainda no final de 2019, né? Sim. Dizendo que a gente ia entrar no pior ano da vida. E se a gente pensar, né, eu falo assim, em todos os sentidos, Foi realmente profético. foi isso que aconteceu, literalmente. Foi Só, profético. só que assim, a gente já estava sendo preparado. Eu falo, tudo que acontece na nossa vida, as coisas boas, as coisas ruins, tudo isso Deus ele usa, né, como elemento para nos abençoar. E de alguma maneira a gente já entrou em 2020 realizando esse curso, então a gente já estava sendo forjado para esse ano. É o pior ano, só que a gente já tinha instalado um drive poderoso. Você passa pelo pior para você chegar até o melhor. Que igual os 40 dias que eu fiz a série, né? 40 dias de intimidade com o Criador foi relacionado a isso tudo que está acontecendo. Que primeiro a gente passa pelo deserto, passa por um processo de sofrimento, de preparação. A gente fala sangue, suor, lágrima, né? Mas para depois você alcançar a bênção, a terra prometida para você, com certeza você sai transformado. Você passa por um processo que você sai transformado. E nós realizamos, né? Estamos realizando. Eu falo que esse ano eu vou ficar em cada ponto desse curso para poder aplicar na minha vida, aprendendo sempre, né, que mais importante do que a gente ler, participar de um curso, é a gente realizar e colocar em prática o que aprendeu, principalmente transmitir a outras pessoas. Então foi nessa parte que realmente eu tive assim, o despertar, né, de colocar ali o projeto Sementes Diárias de Fé em andamento, porque já estava guardado ali no meu coração há 7 anos, mas eu não achava que eu tinha potencial para fazer esse projeto, para expandir, como ele estava no meu coração, que esse projeto ele ia expandir as nações. Eu não entendia isso, porque eu ficava querendo achar uma explicação lógica, né? Com tantas pessoas que são capacitadas, por que eu tenho que fazer isso? Mas Deus ele vai nos preparando, né? E ali nos desafios, a gente resolveu então fazer lives, transbordar, e isso eu comecei a falar da palavra, né? Espalhando, eu chamo de semente diária de fé, porque é uma pequena palavra. A semente do reino, ela pode ser pequena, é pequena, mas o potencial de transformação é enorme, né? Então, quando eu comecei a falar, eu lembro que eu compartilhava no grupo o início das lives, assim,
eu ficava muito nervosa e, assim, não sabia me expressar. Só que a hora que terminava as lives, a hora que terminava de enviar a mensagem, muita gente vinha e falava: olha, você falou aquela palavra ali de fé, eu estou passando por uma situação difícil, aquela palavra trouxe um conforto, um ânimo, eu ouvi isso, ouvi aquilo, e Deus falou meu coração, então isso foi assim, animando. E nós aprendemos também, né, no curso, que nós somos filhos de Deus, né, assim, e que nós devemos manifestar esse poder que Deus nos deu de sermos filhos de Deus. Porque a palavra de Deus fala assim que a criatura geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, muitas pessoas, principalmente hoje, né, com tudo isso que a gente está vivendo, as pessoas têm medo, ficam assim em pânico, desesperadas, sem esperança. E quando acha que vai melhorar, aparece uma notícia pior. Quando você acha que vai acabar, daí, não, tá só começando. Então tudo isso assim para desanimar. Mas quando você ouve uma palavra de fé e essa palavra ela é uma palavra acerca do reino de Deus, é uma palavra realmente que é viva, né? Que ela vem para transformar a nossa vida e a vida das pessoas que nos cercam. Então, é maravilhoso. Como eu falei assim, eu sou grata a Deus por permitir que hoje a gente pudesse fazer essa live, porque você também é uma pessoa que tem mantido essa constância, você entendeu, né? Que você, como filho de Deus, você também tem que manifestar aquilo que Deus ele tem feito na sua vida. Eu falo assim, quando a gente compartilha, né, histórias de fé, de superação, a gente está querendo inspirar as pessoas e de modo que elas entendam, né, o potencial divino que já existe em cada um. Só que muitas vezes a gente não se dá conta. Então, isso assim é maravilhoso. E talvez também, como você mesmo mencionou, né, a gente já tem assim uma bagagem, então a gente, você realizar um curso, você aprender, isso ele já vem somar com o conhecimento, com as experiências que você tem, né, de vida. Então, tudo isso você poder entregar gratuitamente para abençoar as pessoas, tudo isso é algo assim maravilhoso, né? Quando a gente entende que está ligado à fonte divina, ao Criador, e a gente tem que fluir, tem que transbordar e deixar o Espírito Santo mesmo se mover através de nós. Isso é Exatamente. maravilhoso. Ô, Rose, a Elisete, o Naldo, o Marcelo e a Ivone estão aqui acompanhando a gente. Vou mandar um abraço para eles. O Graças Marcelo eu conheço, as outras pessoas eu acredito que são pessoas do seu relacionamento. Mas gratidão a todos. vamos lá dar uma dinâmica nessa live. O pessoal está quietinho, não sei se eles querem fazer perguntas. O que nós fizemos até agora foi trocar uma ideia aqui, eu e a Rose, nos apresentar, né? O que nos uniu, o que nos levou até aqui, como é que a gente se conheceu, e aí nós fizemos um apanhado geral de tudo isso. Esse momento que nós estamos passando, Rose, então deixar o pessoal aí à vontade para fazer pergunta. O Ricardo entrou aqui agora. Então, esse O Ricardo esteve momento que comigo nós... ontem aqui na live. Abração, Bacana, Ricardo. abraço, Ricardo. O momento que nós estamos passando hoje é um momento que na história contemporânea que nós vivemos, ele é um momento que a sua composição é uma composição inédita.
de todos esses fatores que cercam este evento que toda a humanidade está passando. O que vai acontecer exatamente? Ao se findar este ciclo, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, é que haverá uma transformação da sociedade. Ontem eu telefonei para minha mãe, naturalmente, porque é Dia das Mães, e aí ela me falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu me recordo, eu tinha poucos anos, talvez uns 5 anos de idade, um dia minha mãe me levou num culto. Tá me ouvindo, Rose? Sim. Um dia minha mãe foi... Um dia minha mãe me levou a um culto. Eu devia ter no máximo 5 anos de idade, e ela não se lembrava, aliás, ou ela não esperava que eu me lembraria deste fato. Minha mãe é católica, hoje eu sou evangélico, e aí ontem conversando com ela, e aí ela fez uma fala assim que me deixou feliz pela reflexão. Ela falou: Hélio, as pessoas se esqueceram de Deus. As pessoas se esqueceram que Deus existe. E está todo mundo levando uma vida louca, como Deus fosse talvez apenas uma palavra, ou uma ficção, ou algo que está lá muito distante, ou algo que nunca existiu, ou uma historinha, sei lá, cada um vê de uma maneira. Eu sei que Deus é real, eu sei que Deus existe, e eu cada vez mais eu tenho temor por Deus. Então as pessoas estão levando a vida, não todas, uma boa parte da sociedade, de maneira como se Deus não existe, que os seus atos não tivessem consequências. Pessoas com atitudes inconsequentes. Nós estamos passando por um momento que é um momento de transformação e de reflexão. O que vai acontecer no final dessa jornada, a gente ainda não sabe, mas uma coisa é certa: haverá uma transformação. As pessoas terão que refletir. O Marcelo, que está aqui acompanhando a live, em uma das nossas lives, ele fez um comentário que eu uso ele de vez em quando. Que se isso for um teste para a humanidade foi reprovada no teste. Nós nunca vimos, em histórias recentes, uma sociedade tão frágil. Tão frágil. Uma sociedade tão medrosa. Uma sociedade tão acovardada. Porque esse cenário que aí está, que eu tenho minhas convicções próprias sobre ele, é um cenário que, como somos uma grande massa, eu não sou dessa grande massa, digo de passagem, como a maioria é uma grande massa fácil de ser manobrada, sem convicção própria, sem conhecimento do Criador, sem conhecer quem ela é perante Deus. Esta grande massa é uma grande massa que tem medo, e este medo ele foi usado como a principal arma para fazer desta sociedade uma sociedade manipulável. Esses dias eu ouvindo uma pessoa falando na época, quando São Paulo foi acometida por uma peste negra, se não estou errado, que os corpos eram recolhidos de carroça. Pessoas morriam nas casas, eram colocadas em frente das casas, passavam carroceiro e levavam. Mas a sociedade ela nunca parou a sua trajetória. E agora foi colocado ou uma tecla de pause ou uma tecla de slow motion para a sociedade caminhar de maneira vagarosa por conta de um evento que traz, na verdade, um medo
coisa mais evidente que existe, que é o medo da morte. Eu só conheço duas pessoas que pisaram na Terra e não passaram por este momento. A Bíblia só dá aí a referência de Enoque e de Elias. E Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou e foi para a glória. O resto, se nós não formos arrebatados em vida, todos nós passaremos por este evento. É claro que, naturalmente, eu não estou fazendo nenhuma apologia. O que eu estou dizendo, eu estou falando é uma reflexão. Imagine se esse mesmo medo tomasse profissionais da área da saúde, as forças militares, civis e tudo mais, que estes precisam lidar com medo minuto a minuto na execução das suas tarefas. Então, nos plantaram uma semente de covardia. Agora, isso vai ter muito reflexo em todas as áreas, psicológicas, emocionais, financeiras, no relacionamento das famílias. Nós estamos vendo famílias que passaram a ter problemas a partir deste evento, porque tiveram que passar a conviver debaixo do mesmo teto, e as pessoas não estavam preparadas para isso, para suportar os seus defeitos, porque é muito fácil dormir, acordar, cada um vai para um canto, volta, chega, às vezes se encontra ou não se encontra, dorme de novo, separa, mas quando você tem a necessidade da convivência diária, é aí que realmente as pessoas vão se conhecer, saber quem elas são, né? E isso tem trazido conflitos familiares. A Regina entrou aqui, então nós estamos aqui numa live e vocês estão aí, estamos aguardando as perguntas de vocês para a gente conversar. Agradeço a todos que entraram. É claro que como é que vai ficar a vida depois disso? Algumas pessoas já estão perdendo empregos, negócios estão fechando, oportunidades estão surgindo e alguns estão se beneficiando com elas e outros não estão se beneficiando com elas. Como é que a gente vai se preparar para essa nova fase? A gente consegue olhar para trás, Rose, e vou ficar à vontade para me interromper, na hora que você quiser. A gente consegue olhar para trás e ver que a sociedade ela foi dividida em eras, em etapas, né? A era moderna, a era contemporânea, a Idade Média e assim por diante. Hoje nós estamos numa era contemporânea, numa era pós-revolução industrial. Mas essa era, ela vai ter que se encerrar para que se comece uma outra. Talvez nós estejamos vivendo exatamente esse momento de transição do fim de uma era para o começo de uma outra era. E talvez a gente não esteja percebendo exatamente que estamos fazendo parte de um momento de transição. Isso é interessante, essa fala sua, porque de tudo que está acontecendo, uma certeza assim, que a gente tem é que ninguém vai sair do mesmo jeito. Uma transformação, ela vai acontecer na vida de todos, né? E é interessante, assim, a gente meditar, refletir, que as pessoas ficam com medo, com pânico de morrer. Só que, muitas vezes, com medo de morrer, a pessoa não vive. Se a gente começar a analisar a vida das pessoas, a gente pode ver assim que muitas vidas, muitas pessoas estão com as vidas estagnadas. Já faz tempo que não
estava realmente vivendo. Então, por isso que eu falo assim, que é importante a gente sempre fazer parte da solução, a gente sempre trazer assim uma palavra de fé, uma palavra de transformação, mas uma palavra assim que possa, como uma semente que é lançada num solo fértil, né, e que ela acha ali o lugar propício para ela nascer. Então, que essa palavra ela possa encontrar no coração a oportunidade do crescimento, de despertar, assim, realmente o potencial de cada pessoa para viver. Porque muitas pessoas eu vejo com enormes potenciais, com conhecimentos extraordinários e pessoas estagnadas que têm medo de morrer, mas não está vivendo, está sobrevivendo, não está usando o dom, os talentos, as habilidades que Deus entregou. Então é muito triste quando a gente encontra pessoas assim. E eu falo assim, como você falou no começo, a gente começar a fazer uma live, entregar um conteúdo, você, de alguma maneira, você dispõe do seu tempo, você prepara alguma coisa. Isso não é fácil, você fazer isso constantemente. Só que quando você daí percebe o feedback, as pessoas que receberam, que foram transformadas, você percebe a necessidade de você continuar falando aquela palavra, porque você vê que tem pessoas que precisam. E é exatamente o que a gente estava falando no começo, né? Que espera-se a manifestação dos filhos de Deus. Então, com certeza, um ciclo ele vai se encerrar, vai começar outro. O período de transição, ele é o período mais difícil que tem, mais difícil. E eu falo assim, que se a gente começar a pensar assim, em todas as etapas onde é necessário haver uma transição, você vai ver que todo esse processo, ele realmente é difícil. Mas se não passar por esse processo, por essa transição, não tem como ter uma transformação. Hoje mesmo eu estava comentando com o meu esposo, muitas vezes a borboleta, ela está ali no casulo, muitas vezes você quer ajudar. Aí se você for lá no casulo, você vê o desespero dela ali, tentando sair. Se você for e cortar o casulo, você não está ajudando. Você está atrapalhando, você está matando. Mas quando você entende que aquilo é um processo que ela tem que passar para acontecer a transformação, então ela consegue sair ali do casulo no momento certo e se transformar em uma borboleta, transformar naquilo que ela sempre deveria ter sido, né? Naquilo que ela nasceu para ser. Então, nós como seres humanos, nós somos filhos de Deus e nós devemos viver como filhos de Deus. Essa é a verdade, né? A Regina está falando aqui que tem pessoas que estão paralisadas vendo outra crescer porque elas não estão entrando em ação. E é assim, então, de repente, imagine, né? Você olha e vê vários casulos ali e, de repente, você olha, uma saiu e você não conseguiu sair, você fica desesperada. Mas é um processo que ele é seu, você tem que passar por isso. Você tem que descobrir o seu potencial. Aqui eu falo nas lives, nos cursos que a gente faz, o Hélio também ele dá treinamento, mentoria. Então, a Regina, o Ricardo, que também estão aqui na live, também dão treinamento, mentorias. Então, a gente dá ferramentas para a pessoa ela ter uma ação, mas o autoconhecimento, ela tem que mergulhar, né, para dentro de si e descobrir realmente esse potencial divino que está dentro dela, né? Não fora. Falo, nada acontece fora.
se não acontecer primeiro dentro, né? Tudo acontece dentro de nós. Tudo, quando você entra, eu falo, é para dentro e depois em frente, né? Nunca voltar para trás, sempre em frente. Que é aí que É, você pode realmente partir para realização, né? Tudo começa com a decisão de você mergulhar para dentro de si, descobrir a sua verdadeira identidade, quem você é, que você não veio a esse mundo só para sobreviver, né? Mas para viver e viver uma vida com abundância. Eu falo, aí que há essa diferença de simplesmente você estar vivo, é você ter, desfrutar de uma vida com abundância. E outro ponto assim que você falou também que me fez assim refletir, que vem de encontro e confirma aquilo que eu tenho falado aqui nas lives, né? Que a partir do momento que a gente se enxerga com um potencial dentro de nós, um potencial divino dentro de nós, então você vê que nada fora é maior do que o que está dentro de você. E aí a gente se lembra da palavra de Deus que diz que Deus ele não nos deu um espírito de medo, nem um espírito de covardia, mas Deus ele nos deu um espírito de poder, de ousadia. Então Deus ele nos deu. Nós não vamos ainda receber. Nós como filhos de Deus nós já recebemos essa autoridade e esse poder pelo Espírito Santo de Deus. Então é difícil como ser humano, muitas vezes, a gente tirar os olhos, né, dos problemas, principalmente hoje, com tudo isso que está acontecendo, como a gente já falou no início, você olha e pensa, de repente, que vai ter ali uma melhora, que vai acontecer alguma coisa boa, e vem uma notícia ruim, vem uma outra história. Aí, quando você coloca os olhos no Criador, na palavra, você não se baseia assim no seu conhecimento, mas você tem a sua vida firmada na palavra de Deus, né? Na palavra, eu falo que é no manual divino, que é aquele que nos criou, ele deixou o manual também, né? Para você saber como funcionam as coisas. Então, quando você se firma na palavra de Deus, aí você pode sim crer que dias melhores virão. Você pode ter esperança, porque eu falo assim, de repente, quando tudo parece que está acabado, né? Quando Jesus ele veio, ele morreu. Aí parecia que estava tudo acabado, que a morte tinha vencido, que o mal tinha prevalecido. Jesus morreu. Os discípulos foram lá chorar. De repente, o anjo fala, mas por que vocês estão buscando aqui aquele que está vivo? Vocês estão buscando o vivo entre os mortos? Ele ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, eu posso ter esperança de dias melhores, eu posso ter esperança que ele venceu, que eu tenho DNA divino, que eu sou mais que vencedora também. Então, essa palavra de fé, eu falo que nos enche de esperança e isso que a gente procura, né? Transmitir para as pessoas, anunciando realmente que cada um assim se valorize e se enxergue, né? Com esse potencial realmente de criação, com o potencial, né, de ser ousado, de determinar e crer realmente que nós teremos aflições, sim, mas que nós já somos mais do que vencedores. isso aí. O, o Zenóbio disse aqui, me ajude a escrever o meu livro. Eu acredito que seja para você, Rose. Eu vou pegar um gancho que a Regina falou aqui, que você comentou. A Regina disse a Ricardo, ele está verdade. aqui na live. Ricardo, você quer pôr, fazendo um favor, o link do grupo? Aí ele já pode entrar lá no grupo.
ou qualquer coisa, ele manda um direct para você depois, Rosa, Isso se ele não também. conseguir, né? Então, Com a Regina disse aqui, certeza. pessoas que estão paralisadas vendo outras pessoas crescerem, mas elas mesmas não estão entrando em ação, né? E o Zenóbio disse que Jesus se ausentou para estar mais perto do meio do Espírito. Maravilha, vamos lá. Você, naturalmente, nas suas falas, você faz citações bíblicas, eu também. Eu gosto de usar os primeiros versículos da Bíblia. Tem uma história de um empresário que ele relutava, ele não acreditava em Deus, ele era um ateu. E aí, num determinado momento da vida, ele pegou a Bíblia para ler e ele leu os primeiros versículos da Bíblia, aliás, o primeiro versículo da Bíblia que está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele compreendeu a grandeza deste versículo, que é simples, e aí eu vou juntar com a história desse empresário a minha compreensão. O versículo diz aqui, no princípio, ou seja, o princípio é o início de todas as coisas. Então, antes que todas elas já existissem, existia Deus. E antes que todas as coisas existissem, quando Deus, em Gênesis, no capítulo 1, começou a dar ordem para que as coisas viessem à existência, elas já existiam na mente de Deus. Caso contrário, essas coisas não teriam como vir à existência. Deus apenas deu a ordem, porque a palavra de Deus é verbo, e ela se concretiza. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Para que as coisas se concretizem, nós temos que entrar em ação. A ação de Deus é um verbo. A nossa ação é uma ação diferente, com temporalidade diferente. O tempo de Deus é kairos, o nosso tempo é cronos. Então, observe que, para que qualquer coisa surja em nossas vidas, primeiro elas precisam existir no nosso campo visual, no nosso campo mental, no nosso campo de pensamento, no nosso campo de ideias. E foi assim que Deus criou as coisas. Então, este empresário leu no princípio, ou seja, antes que qualquer coisa existisse, já existia Deus, o Criador. E o que Deus fez? Deus criou. Então, Deus é criacionista. Nós acreditamos e concordamos na criação de tudo que está aqui. E Deus criou o quê? Deus criou o céu e a terra e todas as coisas que estão lá em cima, as que estão sobre a terra, as que estão embaixo da terra. Então, esse empresário, quando compreendeu, leu o primeiro versículo da Bíblia, e ele compreendeu a magnitude do que está aqui, que no princípio Deus criou os céus e a terra, ele não teve mais como refutar ou questionar ou duvidar da existência de Deus. E como nós somos semelhantes a Deus, tudo que vai ser trazido à existência, o primeiro lugar onde essa coisa existiu foi na nossa mente. Você vai observar nos versículos da criação que as coisas passaram a ter forma. E se a gente ler aqui o versículo seguinte, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra, né, ou da face do abismo, dependendo da tradução. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a gente percebe que quando Deus entra no negócio, ele começa a dar forma. E para nós darmos forma para alguma coisa, nós temos que agir. E se nós tivermos Deus como nosso parceiro,
como nosso sócio, como nosso companheiro de jornada, todo esse processo de criação de alguma coisa, ele vai ter sucesso, porque nós estamos cumprindo um propósito. Ninguém veio aqui a passeio. Não existe duas Rose no mundo, não existe dois Hélio no mundo, não existe dois Ricardo, dois Josenilda, dois Zenóbio, dois Mário, dois Sérvulo, dois Marcelo e assim por diante. Não existe. Nós somos seres únicos. Nós fomos criados de maneira única. Nós temos o potencial de fazer muita coisa, mas o que é reservado para que façamos não é Deus que vai fazer. Deus deu para Moisés árvores e um plano. Talvez Deus, olhando para a terra, pudesse ter pessoas mais capacitadas, mas olha só interessante, tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Se Noé fosse um engenheiro, talvez ele poderia falar, mas Deus, esse projeto seu aqui não dá certo, não. Isso aqui não vai funcionar, isso aqui é muito grande. Estão me ouvindo? Agora voltou. Oi? Tinha dado uma travadinha. Oi, travou aqui, eu não via nem você nem eu não sabia. Então eu estava dizendo o seguinte: Deus olhou para Noé e Travou viu de novo. Noé. Estou te ouvindo. Oi, gente. Acho que voltou. Tinha pausado aqui o vídeo. Bom, gratidão a todos que estão aqui na live. O Hélio desapareceu. O Instagram travou. Mas quero agradecer a todos que participaram aqui desta live. O Ricardo, ele colocou aqui o link do grupo, quem quiser participar do curso. Hoje ele está com desconto super especial. E a vida é assim, né? A gente tem os imprevistos. Muitas vezes a gente não pode reclamar, né, das coisas, porque mesmo as coisas que acontecem ruins ou as coisas que a gente não está esperando, às vezes pode ser coisas pequenas, mas a gente sempre tem que pensar que essas coisas são para nos preparar, né? Ô Hélio, entra aqui de novo que ainda tem uns minutinhos. Não sei o que aconteceu, caiu tudo aqui. Então, muitas vezes a gente acha assim que a gente pode controlar tudo, né? E de repente acontece algo e a gente fala assim, não posso controlar nada e não estou preparado para nada. Muitas vezes a gente se sente assim, né? Impotente, incapaz. Mas, como eu tenho falado, eu digo sempre que não é só a gente falar. Eu falo aqui nas lives, quem me conhece sabe que eu sou desse jeito. Eu gosto de viver aquilo que eu falo. E também o pessoal que participou no pessoal que participou do curso, que realmente teve assim uma transformação de vida,
Nós fizemos a live semana passada, os vídeos eles estão disponíveis lá no YouTube, blog Rose Gomes, se alguém quiser ir lá ver. São histórias extraordinárias de fé, de superação.